Você já parou para pensar no que acontece quando alguém acha que pode fazer qualquer coisa só porque está dentro de um hospital? Que ninguém vai ver, ninguém vai falar nada, e tudo pode ser abafado com dinheiro e mentiras. Pois é, essa história vai te mostrar o que acontece quando essa certeza se transforma no maior erro da vida de alguém. E olha, você não vai acreditar no que vem pela frente. Emma Carter foi levada às pressas para o hospital numa noite que parecia comum, mas que estava prestes a virar um pesadelo. Ela estava com 7 meses de gravidez e sentiu uma dor tão forte, tão diferente de tudo que já tinha sentido antes, que soube na hora que algo não estava certo. Não era aquela dor chata que grávida sente de vez em quando, sabe? Era algo que cortava, que tirava o ar, que fazia o coração acelerar de medo. As enfermeiras correram para ajudar ela a entrar pela emergência, falando baixinho, tentando acalmar. Quando o médico examinou, a notícia foi clara. O bebê estava bem por enquanto, mas o corpo dela estava no limite. Qualquer movimento brusco, qualquer susto, qualquer coisa podia colocar tudo a perder. Repouso absoluto. Sem discussão. Emma concordou sem questionar. Ali, dentro daquele quarto branco, com o som ritmado do monitor fetal fazendo aquele bip constante, ela se sentia protegida. Segura. Mesmo com tudo que estava acontecendo no casamento dela, mesmo com a distância que crescia entre ela e o marido, Emma acreditava que ele ia aparecer. Que pelo menos naquele momento, quando ela mais precisava, Jason ia chegar sozinho e ficar do lado dela. Ela esperou. Esperou em silêncio, confiando que aquele lugar ia proteger ela e o bebê. Aí a porta se abriu. Sem bater, sem avisar. Jason entrou com aquela cara dura, sem demonstrar nenhuma preocupação quando viu Emma ali, deitada, vulnerável. E antes que ela pudesse falar qualquer coisa, antes que conseguisse entender o que estava acontecendo, outra pessoa apareceu atrás dele. Mila Torres. A amante. Emma congelou. O coração dela parou. Como assim aquela mulher estava ali? Dentro do quarto de hospital? No momento mais frágil da vida dela. A segurança que Emma sentia desmoronou em segundos. O medo tomou conta de tudo. Jason não deu explicação nenhuma. Não perguntou como ela estava. Não pediu desculpa. Só ficou ali parado, irritado, como se a dor dela fosse um incômodo na vida dele. E Mila? Mila sorriu. Aquele sorrisinho de canto de boca, cheio de veneno. Ela começou a falar, insinuando que Emma estava exagerando, que estava fazendo teatro para prender Jason, que tudo aquilo era mentira. Cada palavra era uma facada. Emma tentou se levantar, mesmo com a dor explodindo no corpo dela. Ela precisava entender. Precisava que eles saíssem dali. A voz dela saiu tremendo quando pediu para Mila ir embora, quando implorou para Jason pensar no bebê. Mas Jason explodiu. Ele gritou. Culpou Emma por tudo. Disse que ela só criava problema, que tudo era drama. E então, num segundo de raiva pura, ele chutou a lateral da cama. Forte. O impacto balançou tudo. Emma perdeu o equilíbrio completamente. Ela deslizou da cama e caiu no chão com força. A dor foi imediata, violenta, insuportável. Ela gritou. Um grito que saiu lá de dentro, desesperado. E antes que pudesse reagir, Mila veio por cima. Segurou o ombro dela, empurrou contra o chão gelado. Emma se encolheu toda, protegendo a barriga como podia, chorando, gritando por socorro. O único pensamento que passava na cabeça dela era o bebê. Só o bebê importava naquele momento. E então o monitor disparou. Aquele som agudo, cortante, que ninguém quer ouvir. O alarme do bebê. O coração pequenino estava em perigo. O barulho encheu o quarto inteiro, mais alto que os gritos, mais alto que o silêncio covarde de quem tinha causado aquilo. Era um alerta. Um pedido de socorro que não podia ser ignorado. E alguém ouviu. Sofia estava no corredor quando escutou o barulho do impacto. Ela não pensou 2 vezes. Correu. Quando abriu a porta, o que ela viu parou ela no lugar por uns segundos. Emma estava no chão, ao lado da cama, encolhida, branca como papel, tremendo. Sofia se ajoelhou do lado dela na hora. Viu o sangue começando a manchar o avental do hospital. O pior pesadelo de qualquer enfermeira estava acontecendo ali, na frente dela. Ela chamou Emma pelo nome, tentando manter a voz calma, mas por dentro estava apavorada. Jason se afastou. Tipo assim, deu uns passos para trás, endireitou a postura, botou aquela cara de quem não tinha nada a ver com a situação. Mila soltou Emma rapidinho e foi para perto da parede, tentando fingir que não tinha feito nada. Os dois começaram a montar a história na hora. Jason falou que Emma tinha tentado levantar sozinha, que tinha perdido o equilíbrio, que foi um acidente.
A voz dele saiu até irritada, não preocupada. Como se tudo aquilo fosse um exagero. Sofia não respondeu. Ela sabia que o mais importante era cuidar da Emma primeiro. Mas alguma coisa ali não batia. A posição do corpo, o medo nos olhos dela, aquilo não era queda. Sofia checou os sinais vitais, colocou o monitor no abdômen de Emma para ouvir o bebê. O que ela ouviu fez o peito dela apertar. Os batimentos estavam irregulares, instáveis, perigosos. Era emergência. Sofia pegou o telefone e ligou pro médico de plantão na mesma hora, explicando tudo, pedindo ajuda urgente. Jason suspirou alto, reclamando que estavam fazendo tempestade em copo d'água. Mila ficou quieta, mas dava para ver que ela estava desconfortável. Ela evitava olhar para Sofia, ficava olhando para a parede, tensa. Alguns minutos depois, o Dr. Oliver Lane entrou no quarto rapidamente, com aquela cara séria de quem sabe que a situação é grave. Ele não perdeu tempo com conversa. Foi direto examinar Emma. Pediu para todo mundo sair de perto enquanto ele e Sofia colocavam Emma de volta na cama, com cuidado para não piorar nada. Emma gemeu de dor, agarrou a barriga, chorou. Tudo doía. Tudo era medo. Jason ficou ali parado, de braços cruzados, assistindo sem fazer nada. Sem perguntar, sem ajudar, sem demonstrar que se importava. Mila sussurrou alguma coisa pro Jason, reclamando que Emma estava causando problemas à toa. O Dr. Lane olhou para os resultados e tomou uma decisão. Ele mandou Sofia ligar para os parentes de Emma imediatamente. A seriedade no tom dele não deixava dúvida. Aquilo era grave. Emma virou a cabeça devagar e sussurrou o nome. Mal dava para ouvir, mas Sofia entendeu na hora. Ela queria o pai. Sofia confirmou com a cabeça e guardou cada detalhe daquele momento na memória. As expressões, as posições, as palavras. Ela sabia que aquilo tudo importava. E em algum lugar fora do hospital, um telefone tocou. Do outro lado da linha, um homem sentiu-o. Você já parou para pensar no que acontece quando alguém acha que pode fazer qualquer coisa só porque está dentro de um hospital? Que ninguém vai ver, ninguém vai falar nada, e tudo pode ser abafado com dinheiro e mentiras. Pois é, essa história vai te mostrar o que acontece quando essa certeza se transforma no maior erro da vida de alguém. E olha, você não vai acreditar no que vem pela frente. Emma Carter foi levada às pressas para o hospital numa noite que parecia comum, mas que estava prestes a virar um pesadelo. Ela estava com 7 meses de gravidez e sentiu uma dor tão forte, tão diferente de tudo que já tinha sentido antes, que soube na hora que algo não estava certo. Não era aquela dor chata que grávida sente de vez em quando, sabe? Era algo que cortava, que tirava o ar, que fazia o coração acelerar de medo. As enfermeiras correram para ajudar ela a entrar pela emergência, falando baixinho, tentando acalmar. Quando o médico examinou, a notícia foi clara. O bebê estava bem por enquanto, mas o corpo dela estava no limite. Qualquer movimento brusco, qualquer susto, qualquer coisa podia colocar tudo a perder. Repouso absoluto. Sem discussão. Emma concordou sem questionar. Ali, dentro daquele quarto branco, com o som ritmado do monitor fetal fazendo aquele bip constante, ela se sentia protegida. Segura. Mesmo com tudo o que estava acontecendo no casamento dela, mesmo com a distância que crescia entre ela e o marido, Emma acreditava que ele ia aparecer. Que pelo menos naquele momento, quando ela mais precisava, Jason ia chegar sozinho e ficar do lado dela. Ela esperou. Esperou em silêncio, confiando que aquele lugar ia proteger ela e o bebê. Aí a porta se abriu. Sem bater, sem avisar. Jason entrou com aquela cara dura, sem demonstrar nenhuma preocupação quando viu Emma ali, deitada, vulnerável. E antes que ela pudesse falar qualquer coisa, antes que conseguisse entender o que estava acontecendo, outra pessoa apareceu atrás dele. Mila Torres. A amante. Emma congelou. O coração dela parou. Como assim aquela mulher estava ali, dentro do quarto de hospital? No momento mais frágil da vida dela? A segurança que Emma sentia desmoronou em segundos. O medo tomou conta de tudo. Jason não deu explicação nenhuma. Não perguntou como ela estava. Não pediu desculpa. Só ficou ali parado, irritado, como se a dor dela fosse um incômodo na vida dele. E Mila? Mila sorriu. Aquele sorrisinho de canto de boca, cheio de veneno. Ela começou a falar, insinuando que Emma estava exagerando, que estava fazendo teatro para prender Jason, que tudo aquilo era mentira. Cada palavra era uma facada. Emma tentou se levantar, mesmo com a dor explodindo no corpo dela. Ela precisava entender. Precisava que eles saíssem dali. A voz dela saiu tremendo quando pediu para Mila ir embora, quando implorou para Jason pensar no bebê.
Mas Jason explodiu. Ele gritou. Culpou Emma por tudo. Disse que ela só criava problema, que tudo era drama. E então, num segundo de raiva pura, ele chutou a lateral da cama. Forte. O impacto balançou tudo. Emma perdeu o equilíbrio completamente. Ela deslizou da cama e caiu no chão com força. A dor foi imediata, violenta, insuportável. Ela gritou. Um grito que saiu lá de dentro, desesperado. E antes que pudesse reagir, Mila veio por cima. Segurou o ombro dela, empurrou contra o chão gelado. Emma se encolheu toda, protegendo a barriga como podia, chorando, gritando por socorro. O único pensamento que passava na cabeça dela era o bebê. Só o bebê importava naquele momento. E então o monitor disparou. Aquele som agudo, cortante, que ninguém quer ouvir. O alarme do bebê. O coração pequenino estava em perigo. O barulho encheu o quarto inteiro, mais alto que os gritos, mais alto que o silêncio covarde de quem tinha causado aquilo. Era um alerta. Um pedido de socorro que não podia ser ignorado. E alguém ouviu. Sofia estava no corredor quando escutou o barulho do impacto. Ela não pensou duas vezes. Correu. Quando abriu a porta, o que ela viu parou ela no lugar por uns segundos. Emma estava no chão, ao lado da cama, encolhida, branca como papel, tremendo. Sofia se ajoelhou do lado dela na hora. Viu o sangue começando a manchar o avental do hospital. O pior pesadelo de qualquer enfermeira estava acontecendo ali, na frente dela. Ela chamou Emma pelo nome, tentando manter a voz calma, mas por dentro estava apavorada. Jason se afastou. Tipo assim, deu uns passos para trás, endireitou a postura, botou aquela cara de quem não tinha nada a ver com a situação. Mila soltou Emma rapidinho e foi para perto da parede, tentando fingir que não tinha feito nada. Os dois começaram a montar a história na hora. Jason falou que Emma tinha tentado levantar sozinha, que tinha perdido o equilíbrio, que foi um acidente. A voz dele saiu até irritada, não preocupada. Como se tudo aquilo fosse um exagero. Sofia não respondeu. Ela sabia que o mais importante era cuidar da Emma primeiro. Mas alguma coisa ali não batia. A posição do corpo, o medo nos olhos dela, aquilo não era queda. Sofia checou os sinais vitais, colocou o monitor no abdômen de Emma para ouvir o bebê. O que ela ouviu fez o peito dela apertar. Os batimentos estavam irregulares, instáveis, perigosos. Era emergência. Sofia pegou o telefone e ligou para o médico de plantão na mesma hora, explicando tudo, pedindo ajuda urgente. Jason suspirou alto, reclamando que estavam fazendo tempestade em copo d'água. Mila ficou quieta, mas dava para ver que ela estava desconfortável. Ela evitava olhar para Sofia, ficava olhando para a parede, tensa. Alguns minutos depois, o Dr. Oliver Lane entrou no quarto rapidamente, com aquela cara séria de quem sabe que a situação é grave. Ele não perdeu tempo com conversa. Foi direto examinar Emma. Pediu para todo mundo sair de perto enquanto ele e Sofia colocavam Emma de volta na cama, com cuidado para não piorar nada. Emma gemeu de dor, agarrou a barriga, chorou. Tudo doía. Tudo era medo. Jason ficou ali parado, de braços cruzados, assistindo sem fazer nada. Sem perguntar, sem ajudar, sem demonstrar que se importava. Mila sussurrou alguma coisa pro Jason, reclamando que Emma estava causando problemas à toa. O Dr. Lane olhou para os resultados e tomou uma decisão. Ele mandou Sofia ligar para os parentes de Emma imediatamente. A seriedade no tom dele não deixava dúvida. Aquilo era grave. Emma virou a cabeça devagar e sussurrou o nome. Mal dava para ouvir, mas Sofia entendeu na hora. Ela queria o pai. Sofia confirmou com a cabeça e guardou cada detalhe daquele momento na memória. As expressões, as posições, as palavras. Ela sabia que aquilo tudo importava. E em algum lugar fora do hospital, um telefone tocou. Do outro lado da linha, um homem sentiu. Coração apertar antes mesmo de ouvir o que tinha acontecido. A raiva já começava a crescer. E ele ainda nem tinha chegado. Jason saiu pro corredor, fechando a porta com calma estudada. Ele andou uns passos, soltou a tensão da mandíbula, pegou o celular e ligou pro advogado dele. A ligação conectou rápido. Ele começou a falar, escolhendo cada palavra com cuidado. Descreveu a situação como se Emma fosse o problema, como se ela fosse instável, dramática, emocional demais. Ele plantou a ideia de que tudo tinha sido culpa dela. Enquanto isso, dentro do quarto, Mila arrumava o vestido, checava a aparência, suavizava a expressão. Ela queria parecer inocente, alguém que só estava no lugar errado na hora errada. Jason voltou pro quarto com mais confiança. A postura dele mudou. Ele achava que tinha controle da situação de novo.
Ele se aproximou do Dr. Lane e pediu que o incidente fosse registrado como acidente. Insistiu que Emma tinha caído sozinha por causa de fraqueza e estresse emocional. Disse que era lamentável, mas que não precisava de investigação. O Dr. Lane ouviu e então recusou. Ele foi educado, mas firme. Disse que as lesões, o sangramento e o sofrimento fetal não batiam com queda simples. Que a avaliação médica tinha que ser precisa, não conveniente. Jason ficou sério. Ele lembrou o médico das contribuições financeiras que ele tinha feito para o hospital ao longo dos anos. Falou casualmente sobre doações, equipamentos novos, programas que ele tinha financiado. A mensagem era clara, mesmo que as palavras fossem polidas. A tensão no quarto aumentou. Todo mundo percebeu o que estava acontecendo. Enquanto isso, Emma começou a despertar. Os olhos dela se abriram devagar, confusos, assustados. Ela ouvia vozes, mas não conseguia entender tudo no começo. Quando a consciência voltou, ela percebeu que as pessoas estavam discutindo sobre ela, não por ela. O monitor do bebê continuava mostrando padrões irregulares. Cada variação aumentava a urgência. O Dr. Lane checou de novo, e a preocupação dele só cresceu. Sofia observava tudo. O instinto dela dizia que aquilo não era mais só um caso médico. Era algo mais sério. Ela decidiu em silêncio que ia reportar tudo pelos canais oficiais. Jason percebeu que estava perdendo o controle. A voz dele ficou mais afiada. Ele acusou a equipe de exagerar, questionou a competência deles. Mila ficou atrás dele com aquele sorrisinho satisfeito, achando que a influência do Jason ia resolver tudo. Jason voltou a falar, dessa vez dizendo que Emma tinha problemas mentais relacionados à gravidez. Que ela era instável emocionalmente. Tentando plantar a ideia de que nada do que ela falasse podia ser confiado. O Dr. Lane respondeu de forma decisiva. Ele mandou Jason sair do quarto. Disse que a presença dele estava aumentando o estresse e colocando a paciente em risco. Jason se recusou. Ficou ali, desafiador, exigindo justificativa. A recusa dele chamou a atenção da equipe no corredor. Durante a discussão, um nome surgiu. Robert Carter. A menção foi breve, mas clara. E pela primeira vez, Jason hesitou. A confiança dele vacilou. Ele olhou para a porta como se de repente percebesse que forças além do controle dele já estavam em movimento. E em algum lugar nas ruas escuras da cidade, um pai dirigia pela noite, sem saber que a filha dele tinha acabado de ser traída da pior forma possível. Robert Carter estava no escritório quando o telefone tocou. Era tarde, ele já estava cansado. Quando atendeu, a voz do outro lado era tensa. Sofia se identificou como enfermeira do hospital. Antes que ela terminasse de falar, Robert sentiu o peito apertar. Ele sabia que aquela ligação não era simples. Sofia explicou que Emma tinha se machucado dentro do quarto do hospital. Que ela tinha caído. Que a condição dela estava instável. Por um momento, Robert não conseguiu falar. O mundo ao redor dele pareceu encolher. A voz de Sofia tremia. E isso perturbou Robert mais do que as palavras. Profissionais de saúde eram treinados para manter a calma. Medo na voz dela significava que algo estava muito errado. Robert não pediu mais explicações. Ele desligou, levantou e saiu do escritório sem olhar para trás. Papéis, reuniões, compromissos, nada disso importava mais. O único pensamento era a filha. Ele entrou no carro e ligou o motor com as mãos tremendo. A noite engoliu o som enquanto ele acelerava. As luzes da rua passavam borradas. A cidade estava quieta naquela hora, mas a cabeça dele estava em caos. Cada segundo parecia dolorosamente lento, como se a distância entre ele e o hospital estivesse aumentando em vez de diminuir. Imagens do passado começaram a surgir. Robert viu Emma criança, rindo, correndo em direção a ele com joelhos ralados e confiança absoluta. Ele lembrou de carregá-la nos ombros, prometendo que sempre estaria lá. Aquela promessa ecoava na cabeça dele. Ele tinha jurado proteger ela. Não importava a idade, não importava as circunstâncias. A ideia de que ela estava sozinha e vulnerável destroçava ele por dentro. O aperto no volante ficou mais forte. Robert pisou mais fundo no acelerador, ignorando os limites que normalmente respeitava. O medo empurrava ele para frente. As consequências da velocidade não significavam nada comparado ao pensamento de chegar tarde demais. As mãos dele tremiam no volante. O coração batia descompassado. Ele se forçou a manter o foco na estrada, mas a raiva começou a se misturar com o medo. As duas emoções se alimentavam, crescendo a cada quilômetro. O rosto de Jason veio à mente, não convidado, mas impossível de ignorar. Robert nunca tinha confiado completamente naquele homem. Sempre teve algo errado ali,
algo calculado por trás do charme. Com o tempo, pequenas dúvidas se acumularam, mas ele deixou para lá em nome da paz. Agora essas dúvidas voltavam com uma clareza brutal. Robert questionou cada interação, cada momento em que escolheu o silêncio em vez do confronto. A ideia de que Jason podia estar envolvido na dor de Emma acendeu algo sombrio e incontrolável dentro dele. O telefone tocou de novo. Ele atendeu sem diminuir a velocidade. Sofia deu atualizações breves e urgentes. A condição do bebê estava piorando. Sinais de sofrimento fetal estavam se tornando mais pronunciados. A palavra sofrimento atingiu Robert como um golpe físico. O peito dele apertou. A mandíbula travou com tanta força que doeu. Ele sentiu a raiva subindo, quente e perigosa, ameaçando dominar a razão. Robert bateu a palma da mão no volante uma vez, depois se forçou a respirar. Raiva não ia ajudar Emma. Ele precisava chegar com a cabeça clara, pronto para agir. Mas a fúria continuava ali embaixo, fervendo, esperando. As luzes do hospital apareceram à distância, brilhando contra o céu escuro. Alívio e pavor colidiram dentro dele. Era ali que as respostas estavam, junto com verdades que ele não tinha certeza se estava pronto para enfrentar. Robert parou o carro bruscamente na vaga, mal alinhando ele direito. Não se preocupou em desligar o rádio ou arrumar a jaqueta. Ele saiu imediatamente, batendo a porta atrás dele. Os passos dele ecoavam enquanto ele se movia rapidamente em direção à entrada. As portas automáticas se abriram, revelando o interior iluminado do hospital. O cheiro estéril e a luz forte o atingiram de uma vez, trazendo ele de volta à realidade de onde estava. Robert atravessou o saguão sem diminuir o passo. O coração batia tão alto que ele podia ouvir. O pulso acelerado era guiado por medo, raiva e um único propósito. Ele estava ali pela filha, e nada ia impedir ele de chegar até ela. As portas do hospital se fecharam atrás dele. E a fúria de um pai finalmente entrou na vida do homem que tinha se casado com a filha dele. Robert empurrou a porta do quarto sem diminuir o passo. A força do movimento fez todos os olhos se voltarem para ele. Ele não parou para observar o ambiente. A atenção dele foi direto para a cama. Ver Emma ali, pálida e frágil contra os lençóis brancos, atingiu ele mais forte do que a ligação jamais conseguiria. Por um breve momento, a respiração dele travou. Ele se aproximou, o olhar fixo na filha. Emma parecia menor do que ele lembrava. A força dela reduzida a respirações rasas e dedos tremendo perto do estômago. As máquinas zumbiam baixinho ao lado dela, rastreando sinais de vida que pareciam dolorosamente incertos. Jason estava ali parado, a alguma distância da cama. A postura dele era rígida, o rosto fixo numa expressão que sugeria irritação, não preocupação. Ele parecia um homem forçado a testemunhar um inconveniente, não um marido vendo a esposa grávida sofrendo. Ele não se moveu para cumprimentar Robert nem para oferecer qualquer tranquilização. Mila ficou atrás de Jason, meio escondida pelo ombro dele. Ela permaneceu perto o suficiente para parecer conectada, mas longe o bastante para evitar atenção direta. Os olhos dela encontraram Robert e depois desviaram. O corpo dela angulado defensivamente, como se preparando para recuar. Robert quebrou o silêncio exigindo uma explicação. A voz dele era controlada, mas afiada, carregando autoridade moldada por anos de comando. Ele não pediu educadamente. Ele queria a verdade, e queria imediatamente. Jason respondeu sem hesitar. Disse que Emma tinha se machucado sozinha. Falou de estresse, instabilidade emocional, movimento súbito. Segundo ele, ela perdeu o equilíbrio e caiu. O tom dele era calmo, quase ensaiado, como se repetindo uma história que ele já tinha decidido que ia prevalecer. Robert não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou de volta para Emma. Os olhos dele traçaram os hematomas visíveis nos braços dela, a tensão na postura, o jeito que ela se encolheu levemente mesmo deitada. Nada na condição dela batia com a explicação que ele acabará de ouvir. Um leve balanço de cabeça de Robert seguiu. Ele não acreditava em Jason. A certeza veio facilmente, assentando profundo e pesado no peito dele. Instinto e experiência diziam que aquilo não era acidente, e nenhuma quantidade de palavras suaves ia mudar isso. Emma se mexeu quando sentiu o pai por perto. Os olhos dela se abriram mais, enchendo de lágrimas quando reconheceu ele. Um choro fraco escapou dos lábios dela. O corpo dela tensionou com emoção. Ver ele quebrou o controle frágil que ela vinha segurando. Robert se aproximou do lado dela. A raiva momentaneamente eclipsada pela preocupação. O som do choro dela perfurou ele. Era o som de medo, dor e alívio ao mesmo tempo. Ele estendeu a mão, cuidadoso para não perturbá-la. A presença dele,
uma promessa silenciosa de proteção. Um médico se adiantou e falou claramente. O exame médico confirmou sinais de força externa forte. As lesões eram consistentes com o impacto, não uma queda simples. A declaração caiu pesada no quarto, removendo qualquer dúvida restante. Robert se endireitou e virou devagar em direção a Jason. A expressão dele endureceu. O calor que ele tinha mostrado para Emma foi substituído por uma intensidade fria e focada. Os olhos dele se fixaram em Jason com uma clareza que não deixava espaço para mal-entendidos. O ar no quarto ficou mais pesado. Ninguém falou. A tensão se tornou quase física, pressionando contra cada pessoa presente. Até os sons constantes dos monitores pareciam mais altos no silêncio. Mila deu um passo pequeno para trás. A confiança dela escorregou, substituída por inquietação visível. Ela evitou completamente o olhar de Robert agora, sentindo que a narrativa da qual ela dependia estava desmoronando. Jason tentou recuperar o controle. Falou de novo, mantendo a voz uniforme, insistindo que as emoções estavam à flor da pele e que as conclusões estavam sendo precipitadas. Ele moldou as palavras cuidadosamente, tentando soar razoável e composto. As mãos de Robert se fecharam em punhos ao lado dele. O movimento foi lento, mas deliberado, revelando o esforço que levava para se conter. A raiva surgia através dele, alimentada pelo medo pela filha e nojo pelas desculpas sendo oferecidas. Robert falou com autoridade, ordenando Jason a sair do quarto imediatamente. O comando dele foi firme e final. Isso era sobre a segurança de Emma, e a presença de Jason só piorava a situação. Jason recusou. Ele levantou o queixo levemente. A postura dele ficou desafiadora. Ele questionou o direito de Robert de dar ordens e não fez movimento em direção à porta. O desafio era claro, e atraiu a atenção forte de todos no quarto. Robert deu um passo à frente. Um único passo. O movimento era pequeno, mas inconfundível. Fechou a distância entre eles e enviou um aviso silencioso através do espaço que compartilhavam. Ninguém respirava. Até a equipe parecia congelada, ciente de que o momento estava na beira de algo irreversível. Emma assistiu através das lágrimas. O medo dela se misturava com uma sensação frágil de esperança enquanto sentia o pai ficando entre ela e mais dano. Então um grito quebrou o silêncio. Foi cru e forte, ecoando nas paredes e assustando todos presentes. O som carregava anos de raiva contida, liberada num instante e impossível de ignorar. Não havia mais palavras que pudessem conter a fúria de um pai depois que a verdade estava totalmente exposta. Robert se moveu antes que alguém pudesse reagir. A distância entre ele e Jason desapareceu num único passo, guiado por medo e fúria que finalmente se fundiram. O ombro dele cortou o espaço. A mão dele disparou para frente com certeza, agarrando a frente da gola de Jason e puxando ele para perto. O aperto apertou instantaneamente. Os dedos de Robert fecharam o tecido na garganta de Jason, prendendo ele no lugar. O movimento não era imprudente. Era focado e deliberado, alimentado por um único pensamento: nada ia chegar perto da filha dele de novo. Jason congelou de choque. A confiança dele desapareceu conforme o equilíbrio falhou e as costas dele bateram na parede atrás. O som arrancou suspiros do quarto. Os olhos dele se arregalaram, despreparado para a velocidade e força do ataque. Mila gritou. O grito saiu dela sem controle, agudo e em pânico, cortando o ar. Ela tropeçou para trás, mãos levantadas, incapaz de processar o que estava acontecendo enquanto o poder mudava violentamente na frente dela. A equipe médica correu para frente de uma vez. 2 enfermeiras estenderam as mãos instintivamente, chamando o nome de Robert e implorando para ele parar. As vozes delas carregavam urgência e medo, conscientes do perigo, mas incapazes de combinar o impulso do momento. Robert empurrou Jason mais forte contra a parede. A pressão aumentou conforme a raiva dele se derramava através dos braços. Ele não golpeou. Ele segurou, prendeu e dominou o espaço, tornando a intenção dele inconfundível. A voz dele trovejou quando gritou pela filha. O som carregava emoção crua, a dor de um pai se libertando finalmente. Cada palavra era moldada por anos de contenção e segundos de verdade insuportável. Jason lutou para arrancar as mãos de Robert. Ele agarrou os pulsos de Robert, tentando afrouxar o aperto. Os movimentos dele frenéticos e ineficazes. O pânico substituiu a arrogância conforme percebeu que não podia se libertar. Robert não o soltou. A pegada dele permaneceu firme, inflexível, guiada por uma promessa mais antiga do que aquele momento. O mundo se estreitou pro rosto de Jason e a certeza de que esse homem nunca tocaria Emma de novo. Robert virou a cabeça e apontou em direção à cama. O dedo dele cortou o ar,
direcionando a atenção de Jason para Emma, deitada ali, pálida e tremendo. O gesto era acusatório e absoluto. Ele falou claramente e sem hesitação. Declarou que ninguém jamais machucaria a filha dele de novo. As palavras não eram uma ameaça. Eram um voto entregue com finalidade. Mila se prensou contra a parede, tremendo. A confiança anterior dela desmoronou sob o peso do que tinha testemunhado. Ela evitou olhar para Emma, para Robert, para qualquer um, como se encolher pudesse apagar a presença dela. A expressão de Jason mudou completamente. A compostura da qual ele dependia se dissolveu, substituída por medo e descrença. Os olhos dele dispararam em direção à porta, procurando por uma saída que não parecia mais possível. A segurança do hospital entrou no quarto em velocidade. A presença deles mudou o equilíbrio de novo. Uniformes e autoridade preenchendo o espaço. Eles avaliaram a situação rapidamente, reconhecendo o perigo e a necessidade de intervir. Robert ainda não soltou. A mandíbula dele estava travada, os braços tensos, o foco inabalável. Levou várias vozes e movimento cuidadoso para começar a separá-lo de Jason. As câmeras no corredor continuavam gravando. Cada ângulo capturava o confronto, as vozes elevadas, a luta e o momento em que influência e riqueza falharam em impedir responsabilização. A segurança finalmente puxou Jason para longe. Os pés dele se arrastaram contra o chão enquanto ele era removido do quarto. Os protestos dele fracos e desorganizados. Ele não olhou de volta para Emma. Mila seguiu atrás dele, chorando abertamente agora. Os soluços dela ecoaram pelo corredor enquanto ela abraçava os braços ao redor de si mesma, seguindo atrás do homem que não podia mais protegê-la. Emma ficou na cama e assistiu tudo através das lágrimas. O corpo dela tremia suavemente enquanto a emoção dominava a dor. Alívio se misturava com medo enquanto percebia que o pai estava ali, ficando entre ela e mais dano. O quarto se assentou em silêncio. As máquinas retomaram o ritmo constante. A equipe recuperou o controle dos movimentos. O caos desapareceu, deixando apenas o peso do que acabará de ocorrer. Quando a porta fechou e o barulho recuou, o significado do momento se instalou. Com o confronto exposto e testemunhas garantidas, o caminho em direção à responsabilização tinha começado. O médico voltou para a cabeceira de Emma com urgência focada, checando cuidadosamente os sinais vitais e revisando as leituras do monitor. Os movimentos dele eram precisos e calmos, refletindo a seriedade do momento. O exame confirmou o que já tinha sido suspeitado. As lesões de Emma não eram resultado de uma queda simples. O padrão de hematomas e estresse interno apontava claramente para a força externa. A conclusão pesou sobre o quarto, removendo qualquer ambiguidade restante sobre o que tinha acontecido. Sofia estava por perto, a postura reta e resoluta. Ela tinha repassado os eventos na mente repetidamente, e a decisão não era mais difícil. Ela apresentou formalmente a declaração dela, descrevendo exatamente o que tinha visto e ouvido. As palavras dela eram claras, factuais e inabaláveis, fundamentadas no dever profissional em vez de emoção. A segurança do hospital começou o processo de recuperar as gravações das câmeras do corredor. A solicitação se moveu rapidamente pelo sistema, tratada com prioridade. As telas piscaram enquanto os arquivos carregavam, revelando ângulos que capturavam momentos anteriormente escondidos atrás de paredes e portas fechadas. Robert ficou de pé na frente do monitor enquanto o vídeo começava a tocar. Ele assistiu em silêncio, o rosto ilegível. A gravação mostrava o movimento de Jason claramente. A força do chute inegável. Não havia confusão, nenhuma distorção, nenhum espaço para interpretação. O ato foi capturado por completo. A sequência seguinte revelou o papel de Mila. Ela foi vista contendo Emma, impedindo ela de se levantar ou se defender. A imagem congelou Robert no lugar. A traição era completa e inconfundível, gravada quadro a quadro sem piedade. Robert não falou por vários segundos depois que o vídeo terminou. O silêncio se estendeu, pesado e absoluto. A mandíbula dele se apertou enquanto absorvia a verdade em sua forma mais crua. Quando finalmente se moveu, foi com certeza calma em vez de raiva explosiva. Ele tomou a decisão sem hesitar. Robert instruiu a administração do hospital a contatar a polícia imediatamente. Não haveria resolução privada, nenhuma negociação, nenhuma tentativa de suavizar as consequências. Isso tinha ultrapassado o conflito familiar e entrado na realidade criminal. Jason foi informado de que seria detido no hospital aguardando a chegada da polícia. As palavras o atingiram visivelmente. Os ombros dele enrijeceram. A cor sumiu do rosto dele. Pela primeira vez, a certeza da qual ele dependia rachou. Mila reagiu diferente. O pânico tomou conta da compostura dela enquanto começava a implorar.
a voz dela quebrando enquanto implorava por compreensão. Ela mudou entre desculpas e justificativas, agarrando qualquer coisa que pudesse desfazer o que tinha sido exposto. Nada disso alcançou Robert. O telefone de Jason vibrava constantemente. O advogado dele ligava repetidamente, mensagens se acumulando com urgência. Ele olhava para a tela repetidamente, como se a ajuda pudesse chegar através de um sinal apenas. O poder que ele uma vez exerceu através de influência agora parecia distante e ineficaz. Robert rejeitou toda tentativa de discussão. Ele recusou ligações, dispensou intermediários e ignorou sugestões de acordo. O foco dele permaneceu fixo em Emma e em garantir que a verdade seguisse em frente sem obstrução. A condição de Emma se estabilizou sob supervisão cuidadosa. A medicação aliviou a dor. A respiração dela ficou mais regular. Embora fraca, ela não estava mais em crise imediata. A equipe médica trabalhava silenciosamente e com eficiência, restaurando uma medida de controle ao quarto. O monitor fetal mostrou melhora. O batimento cardíaco do bebê se estabilizou, se afastando do perigo imediato, embora o risco não tivesse desaparecido completamente. O alívio era cauteloso, mas real, oferecendo um momento frágil de esperança em meio à turbulência. Sofia deu um passo à frente novamente, dessa vez confirmando a disposição dela de servir como testemunha. Ela entendia a gravidade do que isso significava, mas a determinação dela não vacilou. O que ela tinha visto não seria enterrado ou diluído. A administração do hospital isolou a área como cena formal. O acesso foi restrito, registros foram protegidos e a equipe foi instruída a preservar todas as evidências. O prédio mudou para um bloqueio controlado, reconhecendo a seriedade do incidente. A polícia foi oficialmente chamada. A solicitação se moveu através do despacho com urgência, classificada como agressão envolvendo uma paciente grávida. A resposta foi imediata, o sistema ativando com eficiência prática. Jason começou a mostrar medo abertamente. A postura dele caiu. A voz dele perdeu o tom. A percepção se instalou de que essa situação não era mais algo que ele podia gerenciar ou escapar apenas através de status. Mila desmoronou completamente. Os soluços dela não eram mais performáticos ou estratégicos. Eram crus, descontrolados e cheios do entendimento de que as consequências finalmente tinham chegado. Do lado de fora do hospital, flashes de luz vermelha e azul refletiam contra a entrada de vidro enquanto veículos policiais paravam à vista, sinalizando que a verdade tinha finalmente saído a público. Os policiais entraram no hospital com urgência medida. A presença deles mudou imediatamente a atmosfera fora da sala de emergência. Os uniformes e equipamentos sinalizavam que a situação tinha se movido além do tratamento interno. As vozes baixaram. Os movimentos ficaram cuidadosos. O corredor se estreitou num corredor de consequência. Eles começaram coletando evidências metodicamente. Declarações foram confirmadas. Carimbos de tempo foram anotados. Relatórios médicos foram protegidos. O pessoal de segurança guiou os oficiais para os monitores do corredor onde a gravação já tinha sido preservada. O processo foi preciso, praticado e deliberado, não deixando espaço para improvisação ou influência. Jason foi informado de que estava sendo preso. As palavras caíram com peso enquanto um oficial se aproximou e segurou o braço dele. Jason reagiu alto. Protestou, levantou a voz e exigiu explicações. As objeções dele ecoaram pelo corredor, mas não mudaram nada. O som das algemas se fechando era nítido e inconfundível. O metal clicou no lugar ao redor dos pulsos de Jason na frente de todos presentes. Aquele som carregou mais longe do que os protestos dele. Marcou um ponto sem volta. Mila foi separada imediatamente e escoltada vários passos para longe para o interrogatório. A distância entre ela e Jason pareceu simbólica assim como processual. Ela se virou repetidamente, o rosto contorcido de pânico, procurando por tranquilização que não veio. Sob interrogatório, Mila começou a desviar a culpa. As palavras dela vieram rápidas e irregulares enquanto insistia que Jason tinha agido sozinho. Ela enfatizou confusão, medo e falta de controle. A tentativa de se distanciar era transparente, guiada por desespero em vez de estratégia. Jason ouviu as acusações dela e explodiu. Torceu a cabeça em direção a ela e lançou palavras raivosas, amaldiçoando a traição dela. A aliança que uma vez os empoderou se dissolveu em segundos, substituída por hostilidade crua. Os oficiais intervieram rapidamente para prevenir escalada. Robert ficou por perto e assistiu tudo se desenrolar. Ele não falou. A postura dele era rígida, os olhos firmes, absorvendo cada momento com clareza. Isso não era satisfação. Era confirmação. De dentro do quarto, Emma ouviu o som de contenções sendo fechadas.
O clique metálico chegou até ela através da porta, claro e final. O corpo dela tensionou conforme o significado se registrou. Lágrimas brotaram nos olhos dela, não de medo, mas de libertação. Ela chorou silenciosamente, virando o rosto em direção ao travesseiro. As lágrimas eram silenciosas, contidas, carregando exaustão em vez de pânico. Ela tinha suportado o pior. Agora estava testemunhando o começo da responsabilização. Um médico entrou brevemente e lembrou ela de que precisava de repouso absoluto. O corpo dela tinha passado por trauma, e a recuperação exigia calma e quietude. Emma acenou fracamente e seguiu as instruções, confiando no processo se desenrolando ao redor dela. Jason foi escoltado para longe através do corredor sob supervisão. As pessoas deram um passo pro lado conforme ele passava, observando sem simpatia. A confiança anterior dele tinha ido embora, substituída por choque e humilhação visíveis. O caminho à frente não era mais um que ele controlava. Mila seguiu atrás a uma distância, ainda chorando. Os movimentos dela instáveis. Ela cobriu o rosto com as mãos, incapaz de enfrentar os olhos ao redor dela. A realidade que ela tinha evitado agora era inevitável. Quando as portas se fecharam atrás deles, o hospital gradualmente voltou a um estado mais quieto. A equipe retomou seus deveres. As conversas baixaram. A intensidade que tinha agarrado o andar começou a liberar, deixando exaustão em seu rastro. Robert voltou para a cabeceira de Emma e se sentou sem falar. Ele pegou a mão dela e segurou firmemente, ancorando ela com presença em vez de palavras. O aperto dele era firme e protetor. Emma sentiu a mão dele e virou a cabeça levemente. Ela conseguiu um sorriso fraco através da fadiga. Era pequeno, frágil, mas real. Pela primeira vez naquela noite, ela se sentia segura. O monitor fetal continuou seu ritmo constante. As leituras se estabilizaram, indicando que o perigo imediato tinha passado. O alívio era cauteloso, mas genuíno, reconhecido silenciosamente pela equipe médica. A atmosfera no quarto mudou. O medo afrouxou seu controle. A tensão se dissipou em esperança cautelosa. O espaço não parecia mais um campo de batalha, mas como um lugar de recuperação. Lá fora, as luzes do hospital refletiam nos veículos policiais enquanto se preparavam para partir. A presença de autoridade permaneceu, não como ameaça, mas como garantia de que a ação tinha sido tomada. Dentro do quarto, pai e filha permaneciam quietos, conectados por silêncio e entendimento compartilhado. O futuro era incerto, mas pela primeira vez, parecia possível. O caso se moveu mais rápido do que qualquer um esperava. Dentro de horas da prisão, a história se espalhou além das paredes do hospital e entrou em vista pública. Reportagens noticiaram o incidente com urgência, repetindo os mesmos fatos enquanto gravações e declarações circulavam pelas telas. A imagem de uma mulher grávida numa cama de hospital cercada por equipe médica e polícia se tornou impossível de ignorar. A atenção pública se instalou pesadamente nos nomes envolvidos, e a pressão montou imediatamente. A cobertura da mídia se intensificou conforme repórteres descobriam detalhes da noite. Câmeras se juntaram do lado de fora do tribunal. Microfones se estenderam em direção a qualquer um disposto a falar. Analistas discutiram as evidências abertamente, e a opinião pública endureceu a cada novo relatório. O que tinha começado como um ato privado de violência agora era uma conversa nacional moldada por imagens inegáveis e depoimento juramentado. Acusações formais foram registradas contra Jason. Logo depois, os promotores anunciaram uma acusação criminal descrevendo a gravidade das ações dele. A linguagem era direta e inequívoca. Isso não era um mal-entendido ou um acidente. Era violência documentada e testemunhada, cometida contra uma mulher vulnerável num ambiente médico. Mila não foi poupada do escrutínio. Investigadores a nomearam como cúmplice, citando o envolvimento físico e comportamento gravado dela. O papel dela não era mais questão de especulação. Documentos legais descreveram como ela conteve Emma e falhou em intervir, transformando presença em participação. Robert agiu rapidamente. Ele contratou a representação legal mais forte disponível, determinado de que nenhuma fraqueza processual ia minar o caso. O foco dele permaneceu fixo num resultado: responsabilização. Ele não falou com a imprensa. Deixou a evidência falar por ele. Emma chegou ao tribunal com apoio médico. Uma enfermeira andou ao lado dela, firme e atenta. Os passos dela eram lentos, mas deliberados. Ela não olhou em direção a Jason ou Mila enquanto tomava seu assento. A atenção dela ficou para frente, fundamentada no conhecimento de que não estava mais sozinha. Sofia foi chamada para testemunhar cedo. Ela falou claramente e sem hesitação.
Descreveu o que tinha visto, o que tinha ouvido e o momento em que percebeu que a situação era perigosa. O relato dela combinava com a linha do tempo precisamente. Não havia contradições, nenhum enfeite, apenas fatos entregues com determinação calma. O tribunal ficou quieto quando o vídeo do hospital foi reproduzido. A gravação preencheu a tela em plena visão do júri. As ações de Jason eram visíveis, inconfundíveis em sua intenção. A posição de Mila era igualmente clara. A gravação tocou do começo ao fim sem interrupção. Sem edições, sem quadros faltando. Jason não tentou negar o que aparecia diante dele. A postura dele mudou conforme o vídeo terminava. O quarto pareceu mais pesado conforme os segundos finais desapareceram. A verdade tinha falado de um jeito que nenhum argumento podia desfazer. Mila baixou a cabeça. Ela não olhou em direção ao júri ou à galeria. As mãos dela descansaram imóveis conforme a realidade das acusações se instalou. A confiança que ela uma vez exibiu tinha desaparecido completamente. O promotor se levantou e delineou as acusações metodicamente. Cada contagem foi lida com clareza. Agressão a uma mulher grávida, perigo a uma criança não nascida, obstrução de cuidados emergenciais. A lista carregava uma gravidade que silenciou o quarto. Jason foi formalmente acusado de violência doméstica contra uma parceira grávida. O tribunal reconheceu a seriedade aumentada do crime devido à condição médica envolvida. A linguagem era firme. Não haveria redução de responsabilidade. Acusações adicionais abordaram o risco imposto à criança não nascida. Testemunho médico confirmou que a agressão colocou a gravidez em perigo imediato. Esse risco não era teórico. Era mensurável e documentado. A acusação de obstrução seguiu. A evidência mostrou que as ações de Jason atrasaram a intervenção médica no momento crítico. Aquele atraso carregava consequências que o tribunal não podia ignorar. O veredicto veio sem hesitação. Jason foi condenado a um período de prisão. A decisão refletia a seriedade das ações dele e o dano causado. O tribunal permaneceu em silêncio enquanto a sentença era lida em voz alta. Mila recebeu uma decisão separada. A sentença dela levou em conta o envolvimento e cooperação durante a investigação. A distinção não diminuiu o resultado. Responsabilidade foi atribuída onde pertencia. Robert soltou uma respiração que tinha segurado por semanas. Não era triunfo. Era alívio. O sistema tinha funcionado como deveria, e a filha dele tinha sido ouvida. As lágrimas de Emma caíram silenciosamente. Elas não nasceram de tristeza ou medo. Vieram de libertação, do conhecimento de que a verdade tinha sido reconhecida e o perigo removido. Aquelas lágrimas não carregavam dor. Carregavam fechamento. Quando o tribunal se adiou e as portas se abriram, a vida além da sala de audiências esperava. Em algum lugar além daquele limiar, um novo começo já estava se formando. Emma deu à luz a filha dela com segurança depois de várias semanas difíceis. A sala de parto estava quieta, mas focada, cheia de vozes calmas e mãos firmes. Os médicos se moveram com precisão, conscientes de quão frágil aquele momento era depois de tudo que ela tinha suportado. Quando o bebê finalmente chorou, o som não pareceu alto. Pareceu fundamental. Confirmou sobrevivência. Confirmou que apesar da violência e do medo, a vida tinha continuado. Robert ficou por perto e segurou a neta pela primeira vez com lágrimas que ele não tentou esconder. As mãos dele tremeram enquanto apoiava o corpinho dela. Ele tinha enfrentado tribunais, poder e escrutínio público. No entanto, esse era o momento que abriu ele por completo. O peso do alívio e gratidão pressionou no peito dele. Ele abaixou a cabeça e sussurrou agradecimentos que tinha carregado por meses. A luz da manhã encheu o quarto do hospital devagar. A luz do sol filtrou pela janela e se instalou pelas paredes e chão. Suavizou o branco estéril do espaço. O quarto não parecia mais um campo de batalha. Parecia um começo. As enfermeiras se moveram silenciosamente, respeitosas da quietude que cercava mãe e filho. Emma olhou para a filha com olhos firmes. Não havia pânico na expressão dela agora. Nenhuma busca. Ela estudou cada pequeno detalhe. O jeito que a filha respirava, o jeito que os dedos se enrolavam instintivamente. A paz substituiu a tensão que uma vez viveu atrás dos olhos dela. Isso não era felicidade frágil. Era calma conquistada. Ela se inclinou mais perto e sussurrou uma promessa feita apenas para a filha dela. A voz dela era baixa, mas firme. Ela prometeu proteção. Prometeu honestidade. Prometeu que o silêncio nunca seria confundido com força novamente. As palavras importavam porque ela as levava a sério. Naquele momento quieto, Emma entendeu algo claramente. Ninguém jamais teria permissão para machucar a filha dela. Não com palavras, não com força, não com manipulação.
Limites não eram mais ideias abstratas. Eram linhas que ela defenderia sem desculpas. Em outro lugar, Jason começou sua vida dentro de paredes de prisão. A estrutura era rígida, a rotina implacável. Pela primeira vez, as escolhas dele não dobravam mais sistemas a favor dele. Os dias eram medidos sem privilégio. As noites eram longas e sem audiência. O silêncio que ele enfrentava ali não era escolhido. Era imposto. Mila desapareceu da vista pública. As contas dela ficaram inativas. O nome dela desapareceu de conversas que uma vez a amplificaram. A tensão seguiu em frente sem ela. Não houve declarações, nenhuma explicação. Apenas ausência. A performance terminou quando as consequências chegaram. Emma assinou os papéis de divórcio com mãos firmes. O ato não foi emocional. Foi final. Ela não olhou de volta para a assinatura uma vez que foi escrita. O documento marcou o fim do controle e a restauração da autonomia dela. O capítulo se fechou sem cerimônia. Robert permaneceu perto. Ele ficou presente sem pairar. Escutou mais do que falou. Aprendeu quando dar um passo à frente e quando dar espaço. O apoio dele era consistente, não dramático. Aquela constância importava mais do que grandes gestos jamais poderiam. Devagar, a família começou a se recuperar. Conversas voltaram a tópicos normais. Refeições foram compartilhadas sem tensão. Risadas reentraram quartos onde tinha estado ausente. A cura não chegou de uma vez só. Chegou em momentos pequenos e comuns. A força física de Emma voltou gradualmente. Cada dia trazia progresso mensurável. Ela andava mais longe. Dormia melhor. O corpo dela respondia ao cuidado em vez de se preparar para o dano. A recuperação não foi apressada. Foi respeitada. As lesões visíveis desapareceram. Hematomas sararam. Músculos relaxaram. O espelho não refletia mais dano. O corpo dela carregava prova de sobrevivência em vez de evidência de violência. As feridas internas levaram mais tempo, mas elas também começaram a fechar. O medo afrouxou seu aperto. Memórias perderam o poder de interromper a respiração dela. Ela aprendeu que curar não significava esquecer. Significava recuperar controle. Emma entrou numa vida nova com intenção. Ela não correu para frente cegamente. Ela se moveu com consciência, escolhendo segurança e clareza em vez de aparências. O futuro não era mais algo que ela esperava. Era algo que ela moldava. Ela não tinha mais medo. Não porque o perigo não existia mais, mas porque confiava em si mesma para responder. O medo não ditava mais o silêncio ou as escolhas dela. Ela também se recusou a permanecer quieta. A voz dela voltou com confiança. Ela falava quando algo parecia errado. Fazia perguntas. Estabelecia limites. Silêncio não era mais estratégia de sobrevivência. A maternidade a remodelou. Emma se tornou forte de um jeito que não exigia dureza. A força dela era protetora, deliberada e fundamentada. Ela entendia responsabilidade sem se entregar. A filha dela entrou no mundo com segurança, cercada por cuidado em vez de caos. O ambiente importava. O começo importava. Emma garantiu que esse primeiro capítulo da vida da filha fosse definido por segurança. A justiça tinha sido concluída, não como vingança, mas como responsabilização. Os sistemas funcionaram como eram destinados. Consequências seguiram ações. O fechamento não apagou o passado, mas permitiu que o futuro existisse sem sua sombra. Do lado de fora do hospital, a cidade continuava seu ritmo, inconsciente de que dentro de um quarto quieto, um longo ciclo de dano tinha finalmente terminado. E algo novo tinha começado. Então, e aí? O que você achou dessa história? Se chegou até aqui, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que vem por aí. Conta pra gente nos comentários, você já passou por alguma situação parecida ou conhece alguém que passou? Sua história importa. A gente tá aqui para ouvir. Valeu demais pela sua companhia até o final. Até a próxima.